E aí pessoal, vamos fazer essa questãozinha aqui rápido, facinho, referente à nossa primeira aula de cinética química, certo? Análise gráfica de uma reação através da abordagem da cinética química, certo? Então a questão fala, o gráfico abaixo se refere às concentrações de reagentes e produtos da reação em fase gasosa equacionada como, tá aqui a equaçãozinha bonitinha, certo? Aí ele me dá o gráfico de concentração por tempo, que é aquele gráfico que a gente estudou, a gente viu na aula 1, né? Onde há uma determinada diminuição dos reagentes e aumento dos produtos, só que ela não acontece em forma de linha reta, como a gente pode avaliar aqui no gráfico, por conta que a velocidade não é uniforme, né? Ela não é igual em todo o percurso da nossa reação. Então ele fala, associe as curvas A, B e C, as substâncias N2O5, NO2 e O2, certo? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar é naquele nosso gráficozinho que a gente fez na questão, quando a gente estava estudando, né, na nossa aula, onde nós fizemos que, se a gente parar para analisar um pouquinho, nós temos aqui na nossa equação, ó, qual é a equação? É 2N2O5 produzindo 4NO2 mais O2, né? Então, como é que eu faço isso? Bom, a gente tem que analisar aqui que nós temos apenas um reagente, né? Que é o N2O5. Então, a gente tem um reagente, certo? Nós temos um reagente, enquanto nós temos dois produtos. Durante o percurso de uma reação, pergunta que eu faço para vocês. Durante o percurso de uma reação, quem é que aumenta a quantidade e quem é que diminui? Vocês devem com certeza responder para mim que, João, com o percurso de uma reação, os meus reagentes, que antes tinham só reagentes, com o tempo eles vão acabando. Por quê? Porque eles estão sendo consumidos, eles estão sendo transformados. Dessa maneira, a quantidade de reagente vai diminuir. Então, a gente tende a entender, a gente compreende que a quantidade de N2O5 vai fazer o quê? Ela vai diminuir. Então, no gráfico, perceba que o N2O5 tem que ser aquele camarada que começa uma grande quantidade e termina baixa. Perceba, o A, ele começa lá embaixo e sobe, então já não é o caso de um reagente. O B, ele começa lá embaixo e sobe um pouco, não é um caso de um reagente. Já o C, perceba, ele começa aqui em cima e vai descendo. Então a gente sabe que o C, ele está se configurando aqui, se caracterizando como sendo um reagente, certo? O que temos é o N2O5, perfeito? Então o N2O5, ele é o nosso reagente, certo? Ele é o nosso reagente por conta dessa condição dele, nós podemos identificá-lo como sendo referente à reta, que na verdade não é uma reta, é uma curva, né? A curva C. Agora nos resta identificar quem é o NO2 e quem é o O2, né? Nós temos que identificar quem são esses dois camaradas. Primeiro, nós temos que avaliar que os dois estão subindo, né? Tanto o A como o B. Mas perceba que o A, ele sobe mais vigorosamente, ele sobe mais. Ou seja, a velocidade dele é maior, certo? A velocidade individual dele é maior em relação ao B. Se a gente for olhar aqui no gráfico, o que diferenciam eles é a quantidade de mols, né, na reação. À medida que a reação, o que vai acontecer? Na mesmo período que se forma 4 mols de NO2, vai se formar apenas 1 mol de O2. Né? Se a gente utilizar aqui a nossa proporção estequiométrica, a gente percebe, enquanto eu decomponho 2 mols de N2O5, vão formar 4 mols de NO2, enquanto vai formar só 1 de O2. Dessa maneira, a proporção, a velocidade de formação do NO2 é 4 vezes maior que a velocidade de formação do O2. Então, esse gráfico aqui, essa curva aqui, referente ao A, é uma curva maior, ou seja, a velocidade é maior. E quem é que vai ter a maior velocidade de formação? Quem tem o maior coeficiente estequiométrico, que no caso aqui é o NO2, certo? É o NO2. Enquanto que o B
é o que sobe, que também é um produto, lógico. Se começa com uma pequena quantidade ou nada e aumenta, ele é produto, ele está sendo produzido. Só que aqui ele vai estar sendo produzido em uma quantidade inferior à do NO2. Por conta disso, nós marcamos aqui a curva B como sendo referente ao O2, tudo bem? Para aproveitar aqui, eu vou apagar isso daqui, certo? Essa parte, para que a gente possa abordar outra coisinha, porque a questão pedia somente isso, já respondemos a questão, mas nós podemos também trabalhar ela de diferentes perspectivas. Por exemplo, essa reação NO2 O5 produzindo 4NO2 mais 1O2, certo? Percebam que eu tenho uma reação química que na cinética química a gente vai estudar ela quanto à sua duração. Porque quando a gente estuda termoquímica, vocês lembram, a gente queria saber o final, se vai liberar ou absorver calor. Já na cinética é diferente, a gente estuda, na verdade, durante a reação, como vai acontecer, se vai acontecer rápido, se vai acontecer lento, certo? Então essa é a nossa preocupação de estudo na cinética. Percebam aqui, se eu for fazer o estudo da velocidade desses camaradas, agora a gente está preocupado com a velocidade. Deixa eu fazer aqui, esse frescurinho aqui que eu gosto de fazer, ó, para separar. Se eu estou trabalhando aqui com N2O5, certo? Primeiro que a gente vai analisar, o N2O5. A velocidade dele vai ser o quê? A velocidade do N2O5 é a variação na concentração de N2O5, né? Dividido pelo tempo. João, não tá faltando nada não? Tá. Sinal negativo, vocês lembram, né? Por o motivo do sinal negativo. Se eu quiser saber, isso aqui é a velocidade dele. Já a velocidade média, pessoal, nós temos que levar em consideração quem? O 2. Lembra que a gente tem que dividir por ele. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. Dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 3. Dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1 dividido por 4, certo? Então, a velocidade média em relação a N2O5 é menos delta. Mesma coisa, eu vou só repetir, certo? Dividido por delta T. Só que a velocidade média eu tenho que levar em consideração, como o próprio nome já disse, é uma média, tem que ser igual para todos os componentes quando a gente for estudar. Então a média ele tem que levar em consideração o coeficiente estequiométrico, porque a gente sabe que aqui vai ser 2 mols de N2O5 que está sendo decompostos. Então a gente tem que dividir por 1 sobre... Eu vou botar de preto para vocês saberem que esse 2 aqui é referente ao coeficiente estequiométrico dele, certo? Como seria dos demais? Dos demais a gente tem que também analisar, saber a velocidade em relação a ele, e essa aqui é a velocidade média, certo? Então aqui, do NO2, como seria? A velocidade do NO2, de formação do NO2, né? Já que o NO2 está sendo formado, seria, não precisa do sinal, né? Porque é o sinal positivo, variação de NO2 dividido pela variação de tempo, perfeito? Essa aqui seria a velocidade do NO2, de formação do NO2. Só que para eu descobrir a velocidade média, vai ser o que? Vai ser isso também, é a velocidade dele em relação a ele. Só que a velocidade média, pessoal, ela leva em consideração o coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico dele é quanto? É 4, né? Se ele é 4, eu vou multiplicar por 1 sobre 4, entendeu? Então, dessa maneira, vocês não vão errar. Velocidade média, eu levo em consideração o coeficiente estequiométrico. A velocidade normal, só velocidade de formação, eu não levo em consideração o coeficiente estequiométrico, perfeito? Então, aqui, a velocidade média seria, levando em consideração aqui, ó, aqui seria um 4. E essa velocidade média, numericamente, matematicamente, tem que ser igual a essa velocidade média, porque a velocidade média é única. É uma média, como o próprio nome já diz, certo? E, para não deixar aqui sem falar, né? Vamos falar do O2.
Como seria o do O2, gente? A velocidade seria delta de formação do O2, da variação da concentração de O2, dividido pela variação de tempo, certo? E a velocidade média com o cálculo feito em relação ao O2 seria delta concentração de O2 dividido pelo delta do tempo, né? A variação de tempo, vezes quanto? Opa, se eu tenho um oxigênio, vai ser 1 sobre 1, gente. Eu preciso colocar 1 sobre 1? Não, porque 1 sobre 1 é 1. 1 vezes qualquer coisa é justamente qualquer coisa. Então, todo esse meu cálculo aqui de velocidade média vai ser só delta O2 dividido por delta T. Só que eu coloquei aqui para vocês elencarem. Vale ressaltar, ó, que essa velocidade média, se vocês tivessem valores aqui, seria igual a essa daqui do NO2, que também seria igual a do O2, visto que é uma velocidade média. Ele leva em consideração a média dos números de mols para fazer esse cálculo, tá certo? Então, espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida vocês podem comentar, certo, aqui no Loom, que à medida que eu for vendo, eu vou tentando responder. E qualquer coisa vocês podem me perguntar no privado também, no WhatsApp. Vocês têm no Classroom, vocês têm todos os meus contatos. Então, valeu pessoal, até a próxima.